Olá, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Quem aí está querendo saber um pouco mais sobre esse tipo de meio de prova, né? Reconhecimento fotográfico, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, entender um pouco sobre o procedimento penal em relação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, tá? Hoje a doutora Augusta também estará comigo. O Masterclass está aberto para todos vocês, o Masterclass de audiência criminal. Então, se você é advogado ou advogada e quer aprimorar suas habilidades no processo penal, basta se inscrever no link da bio, tá? Se você for no meu canal do Instagram, @RuthAraújoViana, você entra lá e automaticamente você vai fazer a sua inscrição no Masterclass para receber esse conteúdo de outras aulas que serão disponibilizadas somente para quem vai estar lá no Masterclass, tá certo? Então, encaminhe os aviãozinhos aí para todos que querem conhecer um pouco mais sobre o processo penal e construção de prova. Seja bem-vindo, Alan. A Augusta deve estar entrando agora. Pronto. Paulo tá brincando aqui. Olha, realmente competir com a Globo em horário nobre são poucos que têm coragem. Mas a aula fica gravada, né? E aí, ou seja, no meu canal do YouTube, no canal da Augusta. Mas o importante é isso mesmo. Poucos que têm coragem, porque até para você se aprimorar, falar de conteúdo, algo que vai realmente te acrescentar, e não somente notícia, mas te acrescentar na tua atividade profissional, é algo que realmente poucos conseguem fazer, inclusive no dia como esse, né? À noite, assim. Mas não se preocupa, quem não puder assistir agora pode assistir depois. A Augusta entrou e caiu, acho que foi algum problema na internet, mas já já ela entra. Santos, seja bem-vindo. Boa noite também, tá? Agora eu acho que deu certo. Deu sim. Tudo bom, Ruth? Tudo ótimo. Graças a Deus, Augusto. Você tá bem? Eu tô bem também, graças a Deus. Ai, meu Deus, o que foi que eu fiz? Botou um efeito aí, alguma coisa. Tirou? Tirou. Tássia, seja bem-vinda. Bom, vamos lá? Vamos. Olha, temos até boa noite, pessoal. Obrigada por estarem com a gente agora em pleno domingo. É a diferença, né, Ruth? Com De certeza. quem. Tava falando, querendo, o Paulo colocou aqui, querer competir com a Globo hoje no horário nobre é difícil. Aí eu tava brincando, mas a aula fica gravada e eu acho assim que quem quer realmente alavancar na carreira, fazer um diferencial no quesito da profissão, né? Faz isso, não importa qual é o momento, qual é a hora, a pessoa simplesmente quer se aperfeiçoar, né? Uhum, e a gente promete ser bem rapidinho aqui, né, Ruth? Sim, vamos ser rápidas. Seja bem-vindo, Pac. Olha aí, Nildo, Espírito Santo. Boa noite, Jéssica. Sejam bem-vindos, todos vocês, tá? Então vamos lá. Reconhecimento de pessoas primeiro, para depois a gente falar sobre reconhecimento fotográfico em si. Vamos sim. Você quer começar? Podemos, então vamos lá. Pessoal, quando a gente fala de reconhecimento de pessoas, o primeiro ponto que a gente tem, assim, é lembrar que o Código de Processo Penal descreve o reconhecimento de pessoas como meio de prova. O meio para que você consiga ali encontrar uma prova para fins de aferir, principalmente porque a autoria do delito. Lembrando, recordando que o processo penal ele gira em torno de você definir a autoria e materialidade para fins de imputação criminal. Então, quando você fala em reconhecimento de pessoas, você está falando algo que descreve uma situação em que alguém vai efetivamente fazer o reconhecimento de outra pessoa. E dizer, olha, foi aquela pessoa efetivamente que cometeu o furto, foi aquela pessoa que efetivamente cometeu o roubo. Então, há alguém que vai lá indicar que é aquela pessoa que praticou a conduta criminosa. A gente já falou muito sobre as dificuldades do reconhecimento de pessoas, apesar de nós sabermos que é um meio de prova, a gente já falou em aulas passadas do Masterclass que nós temos também a questão das falsas memórias e nem sempre a vítima, a testemunha consegue recordar de tudo aquilo que aconteceu num evento que, em regra, quando a gente fala de processo penal, a gente está falando de um evento que vai gerar uma carga emocional fora daquilo que aquela pessoa está acostumada a ter. Mas a gente não pode retirar
espancar, deixar de lado a situação de que, efetivamente, reconhecimento de pessoas pelo Código de Processo Penal ainda é um meio de prova. Então, algo que é muito comum acontecer em audiência comigo, eu não sei se isso acontece com você, Augusto, mas vários advogados, às vezes, em audiência, quando trazem suas testemunhas, ou até mesmo quando tem vítima de um processo em que houve um roubo, um furto, pego e falo, olha, você reconhece essa pessoa como autor do delito? Na própria audiência. E eu já vi autores assim, de obras jurídicas renomadas, no sentido de dizer que isso nunca deve ser feito pelo julgador, nunca deve ser feito pelo membro do Ministério Público. Exatamente por quê? Porque existe um padrão para fins de que você consiga efetivamente avaliar aquele conteúdo probatório do reconhecimento que foi efetivado. Então, quando a pessoa faz isso, ela está descartando todo esse procedimento que faz com que você consiga aferir se houve um reconhecimento válido ou não. Né? Então, eu acho isso super interessante, porque às vezes o próprio advogado que está patrocinando a defesa quer que a vítima diga, olha, reconheça ou não reconheço. E isso, primeiro, é uma pergunta difícil, porque a vítima pode chegar no meio da audiência e dizer assim, reconheço, foi ele mesmo, e aí? Aí o advogado fica sem perguntas depois, porque ele não sabe mais como refutar aquilo. Porque foi ele mesmo que quis construir aquele valor probatório. Mas se existe um procedimento, e hoje a jurisprudência pátria, ela está falando sobre como a gente deve proceder em relação a esse procedimento, a gente não deve ignorar o procedimento, existe uma razão pela qual. E aí, Augusto, você quer me acompanhar no sentido de explicar o porquê, e aí a gente poder aprofundar um pouco mais essa técnica? Deixa eu só fazer uma observação antes. O advogado, quando vai para a audiência, ele precisa traçar aquelas possíveis linhas de defesa que ele vai desenvolver. Primeiro, para direcionar as perguntas que ele vai fazer para a vítima e a testemunha. Segundo, para ele não se perder no meio do caminho, caso aconteça um imprevisto como esse que a Ruth acabou de falar. Qual é a regra do processo penal? É que o réu tem direito de participar da audiência. Ele tem o direito de assistir o depoimento da vítima, ele tem o direito de assistir o depoimento das testemunhas. Só que o que acontece? Quando a vítima ou a testemunha se sentir constrangida, quando a presença do réu ali for trazer qualquer tipo de constrangimento para a vítima ou da testemunha, o juiz pode autorizar a retirada do réu da sala. Então, a regra é que o réu participe. A exceção é que ele não participe. Na prática, pelo menos em relação a vítimas, a exceção costuma ser a regra. Não sei se acontece isso com você, Ruth, mas eu, raras vezes, permito que o réu assista ao depoimento da vítima. A não ser quando eles tenham já alguma relação, que eles se conheçam. Mas, por exemplo, no caso de tentativa de homicídio, roubo, furto, que as vítimas ficam muito temerosas, porque as vítimas são, entre aspas, pessoas de bem, e no ver delas, ali são criminosos. Então, elas têm muito pânico. Às vezes, elas chegam na audiência com muito medo de que eles vão descobrir, de que o réu vai descobrir onde é que ela mora e vai por retaliação atrás dela, na casa dela, o que não é comum. Na prática, isso não é comum, mas causa um temor muito grande na vítima. Então, a regra, pelo menos nas minhas audiências, em qualquer vara criminal que eu já passei, vara socioeducativa, é que o réu não assiste o depoimento da vítima. Só que isso não é a regra, é a exceção. E o que é que a gente vê? Alguns advogados que fazem questão que a vítima, que o réu assista o depoimento da vítima. Mesmo a vítima estando constrangida, mesmo ela manifestando o desejo de que ela não quer. E o advogado começa a brigar por isso. E não é uma boa estratégia. Por quê? A não ser que o seu réu seja louro, dos olhos azuis, uma coisa totalmente discrepante. Mas se ele é aquela média da sociedade brasileira, que é o pardo, estatura mediana, nem gordo nem magra, cabelo curto, não vale a pena você brigar por estratégias como essa, porque você, primeiro, a vítima vai estar lá extremamente constrangida. E a tendência é que ela reconheça. Se ela reconhece o réu ali na audiência, se ela está presente porque o advogado insistiu ali na prática, a gente não vai fazer
procedimento do 226, porque o réu está ali assistindo a audiência. Então, não tem como a gente, agora você sai, vou colocá-lo do lado de duas pessoas parecidas para efetuar o reconhecimento, que é o procedimento adequado que está no artigo 226 do Código Penal. Só que tem advogado que não pensa nas consequências, que quer de qualquer jeito ali argumentar, acha que com isso ele vai melhorar a defesa ou ele vai desqualificar a prova do Ministério Público e ele termina atrapalhando a própria defesa. Porque é muito mais fácil, as chances são bem maiores de a vítima reconhecer um réu único que está ali na audiência, principalmente se ele for esse padrão médio da sociedade, do que colocar três pessoas iguais. Se o procedimento do artigo 226 for seguido à risca, não é tão fácil, pessoal, para a vítima. A não ser que a vítima tenha uma capacidade fotográfica muito grande, tenha um controle emocional de ter. A gente tem vítimas que conseguem olhar, chegar ali no processo de reconhecimento, ela reconhece. Mas se a gente coloca três pessoas extremamente parecidas, com a mesma altura, mesmo porte físico, isso dá mais credibilidade ao reconhecimento dela e, ao mesmo tempo, que a chance dela reconhecer uma pessoa errada também aumenta. Não sei se já aconteceu isso com você, Ruth, mas eu passei por uma vara que, como era uma vara aqui grande de Brasília, então a escolta tinha uma certa dificuldade de colocar três pessoas iguais. Tinha um servidor da vara que sempre se oferecia para participar do reconhecimento, servidor da vara. Ele dizia, não, eu quero participar. A gente nunca obrigou nada, mas ele sempre queria participar. E de vez em quando ele era reconhecido como o autor do crime, o nosso servidor. Então, o procedimento do reconhecimento, ele é feito de uma forma a dar mais credibilidade, porque ali a gente está lidando com a liberdade de uma pessoa, com direitos mais básicos, mais fundamentais de uma pessoa, que é o da sua liberdade. E a gente não pode pegar essa prova, que é uma prova que tem um valor imenso, principalmente quando o crime é cometido às escondidas, a gente não pode simplesmente torná-lo de uma forma que fique em dúvida, porque, querendo ou não, no peso da sentença, ele vai ter um grau muito elevado, Ruth. Não, concordo, assim, hoje o que eu sinto, né? Existem processos penais que eles, em regra, não vão cobrar um reconhecimento de pessoa. Por exemplo, Maria da Penha. É muito raro você Sim. falar na prova de construção de reconhecimento de pessoa, até mesmo reconhecimento fotográfico, quando você fala na Maria da Penha, porque, em regra, você está falando de relações afetivas. Em regra, o agressor já é identificado pela vítima, ela já tem contato, já tem convívio com essa vítima, né? É muito mais comum um reconhecimento fotográfico, às vezes, em tentativa de homicídio, né? Ou homicídio principal. A gente está falando de testemunhas que presenciaram o ato, enfim. A gente também tem situações de roubo, de furto. Mas, assim, eu ainda assim, com a minha experiência da época que eu era promotora e hoje como magistrada, eu vejo que o reconhecimento, ele ainda é pouco utilizado. E também mal utilizado. Até vi um colega aqui que é advogado que colocou assim, olha, em audiência de instrução a gente não faz reconhecimento de pessoa. E aí tá, vamos lá. É interessante dizer, porque assim, às vezes o advogado está habituado a trabalhar com um juiz em específico, num local específico, e isso varia a depender de onde estiver, mas varia também a depender do advogado. Porque tem advogado que requer que seja feito o reconhecimento de pessoa, às vezes em audiência de instrução. E aí você vai fazer o quê se ele está fazendo um requerimento para isso ser feito ali? Você vai ter que analisar o prejuízo daquela construção de prova. Você vai falar, olha, doutor, vai ser feito, é isso mesmo que o senhor quer? O senhor quer fazer esse reconhecimento agora? Porque a gente pode fazer. Então, assim, existe essa possibilidade. Quando eu fazia, quando não eram duas pessoas, eram 5, contando com um suposto autor do delito. Então, eram 5 pessoas, 4 semelhantes, 5 pessoas. E a gente tinha aquele vidro falso, né? Mas nas comarcas de interior, gente, vidro falso tal como... Não é vidro falso, né? A palavra não é correta. Isso aí tá... Espelhado. Mas, vidro espelhado. Espelhado, tá? Não tá correto dizer isso. É um vidro espelhado. Mas nas comarcas de interior, principalmente estados, assim, com menos recurso financeiro e tudo, esse reconhecimento fotográfico de pessoas, perdão, ele
ele em regra não tem essa estrutura, não tem sequer esse vidro espelhado para fazer. Então isso é mais comum nas capitais. E quando eu presenciei, eu estava trabalhando na capital, tá? Diferente do interior. O interior não tem isso. Então é totalmente atípico você ter. E o que eu noto também é que nas comarcas do interior há um afrouxamento das formalidades. Eu não sei se por falta de compreensão da importância do cumprimento técnico da construção de prova, ou se até mesmo porque há uma falta de estrutura, pode ser um combo, né, disso tudo. Mas hoje, falando sobre reconhecimento de pessoas, a gente deve seguir um rito, né? E esse rito está descrito dentro do artigo 226 seguintes do Código de Processo Penal. Mas por quê? Uma vez eu dei uma palestra pela IESG, que é o Instituto de Ensino Jurídico Unificado. Eu falo, gente, além de nós termos falsas memórias, existem pessoas que são parecidas. Tá dizendo aqui que tá dando retorno de áudio. Para você também, tá, Augusta? Dando como Não, se fosse... para mim tá normal. Tá. Então, vamos lá. Existem pessoas que são parecidas. Quantas vezes você já caminhou aí no seu quarteirão, na sua... E alguém disse assim, olha, você é filha de fulano, eu te conheço, seu nome é tal, tal, e não era. Simplesmente a pessoa achou que você era fulano de tal e não era. Eu mesmo já passei por uma situação muito atípica, na época que eu era promotora também, de uma pessoa da política ter me reconhecido como uma servidora que tinha impedido ela de entrar em determinado local. E aí eu tava no café da manhã, simples, tranquila na minha comarca, tomando um cafezinho da manhã ali, café e tal, um mamãozinho. Do nada, a pessoa senta na minha mesa e começa a falar, olha, por que você fez isso? E não sei o que, não sei o que. Aí eu olhei, eu fiquei assim, tentando entender o que a pessoa tava dizendo, aí eu... ainda acordando, né? Porque meu café da manhã, eu gosto de tomar um café da manhã calmo, tranquilo, assim, uns 30, 40 minutos. E aí ela estava acompanhada de uma policial na época. E ela pegou, e a policial começou a fazer gestos, assim. E eu era a promotora da improbidade. E ela estava me relatando uma situação de suposta improbidade que Contra estava você mesmo. que em tese que estava. E eu só assim, tentando entender o que tinha acontecido. Mas ela me confundiu com uma pessoa que ela tinha visto no dia anterior, num show, e começou a falar. E depois que a pessoa que estava assessorando ela percebeu que não era a pessoa que tinha interrompido ela lá no show, enfim, para vocês verem como a gente não consegue, às vezes, muito bem reconhecer outras pessoas, né? Eu mesma tenho dificuldade de decorar nome, de reconhecer pessoas que eu acabei de conhecer numa festa. Imagine se você está passando por uma situação de trauma, né? Se você é vítima de um crime, você é testemunha. Agora, com toda certeza, existem pessoas que conseguem reconhecer. Existem pessoas que não vão ter dúvidas. Existem pessoas que vão simplesmente bater o olho e saber que é você. Então, é nesse ponto aí que a gente também não pode descartar o reconhecimento de pessoas, porque ele existe. E acontece. Às vezes você é simplesmente reconhecido. E para a autoridade policial, trabalha com investigação, ela muitas vezes ela inicia ali o processo de investigação exatamente com esse detalhamento do possível suspeito. Cabelo curto, moreno, magro, sendo que aí vem aquela questão, mas isso aí não é o estereotipo da maior parte da população pobre que já passa por uma situação de discriminação? Será que a gente não tem que mudar o nosso olhar? E aí é que tá também. A gente tem que entender que o processo de reconhecimento de pessoas é um processo que tem que ser seguido, pelo menos minimamente, assim, em 90% à risca, no sentido de conseguir construir a prova de uma forma mais válida, mais fidedigna. Afinal, a gente quer que a incidência de erro ela seja mínima ou quase nenhuma, né? Sim, e até porque o reconhecimento de pessoas pela jurisprudência não é cabível em todos os casos, né? A gente só procede, o certo é só proceder ao reconhecimento quando há dúvidas de autoria. Por exemplo, se o réu foi preso em flagrante com produto do crime, a gente pode, o que acontece normalmente é o policial levar a vítima e perguntar, foi esse? Aí a vítima foi. Ele não vai pegar o réu que acabou de cometer o roubo, por exemplo, que está ali com a mesma roupa que ele utilizou, que está com o celular da vítima na mão.
O policial chega e faz, de quem é o celular? Ele diz, é meu. Então, coloca a senha. Aí o réu não consegue colocar a senha. A foto que está ali no celular é da vítima. Então, não tem para quê, num processo desses, efetuar o reconhecimento de pessoas. Ele foi preso em flagrante. A gente só deve priorizar esses procedimentos do reconhecimento justamente em razão da falibilidade da memória humana quando houver dúvidas. E principalmente quando estiver perto, porque muitas vezes o reconhecimento vai ser feito em audiência de instrução lá 2 anos depois. Eu não lembro, Ruth. Eu não lembro. As 2 vezes que eu fui assaltada, eu não consegui fazer o retrato falado dos assaltantes, porque eu não, na hora, uma emoção tão grande, a não ser quando você tem aqueles fatos em que tem mais tempo de contato, que você vê, por exemplo, num roubo onde tem privação da liberdade, que você fica com mais contato ali com um assaltante. Mas esses roubos assim, por mais que seja na luz do dia, em via pública, o reconhecimento nem sempre é tão fiel. Até porque, Ruth, eu não sei se você percebe isso, mas mesmo quando o procedimento é feito com 3 pessoas, da forma exata como está descrita no 226 do CPP, as vítimas e testemunhas, é por isso que cabe ao juiz também de orientar da forma certa. Eu mesma, quando procedo aos reconhecimentos, eu sempre explico, olha, eu vou colocar 3 pessoas aqui que não necessariamente são o autor do fato, não necessariamente é o assaltante que lhe roubou. Mas eu preciso que você me diga, entre essas 3 pessoas, se você consegue apontar alguma delas como sendo assaltante. Mas você não precisa reconhecer. Se você não conseguir, não tem problema nenhum. Então, eu sempre tenho cuidado de explicar detalhadamente como se dá o reconhecimento para a vítima ou para a testemunha, se for o caso, porque elas ficam numa obrigação de reconhecer uma entre aquelas 3 pessoas. Tanto é, eu não sei se acontece isso contigo, Ruth, mas elas ficam, não, esse aí não foi, esse aí não foi, esse aí não foi. Não, desses 3, o que eu acho foi esse. Não, mas não é desses 3. Se você acha que não foi não desses, não tem problema nenhum. A gente só está aqui investigando. Mas elas querem, assim, condicionalmente elas querem, elas acham, elas têm certeza que está ali, né? Quando que o propósito do reconhecimento não é esse. Às vezes, o autor do fato não é nenhum daqueles. Então, o reconhecimento, assim, pelo menos a meu ver, que eu sigo muito a jurisprudência do STJ nesse ponto, é que o reconhecimento só deve ser feito quando há dúvidas em relação à autoria. Se a gente tem uma autoria certa, comprovada na fase judicial, por exemplo, o suspeito foi pego em flagrante pela polícia quando estava fugindo, foi pego com os instrumentos do crime, ou então com os produtos do crime. O policial que fez a apreensão vai em audiência judicial e fala, não, ele foi preso, ele foi visto fazendo, ele foi preso quando fazia, quando ele foi preso, ele estava com o objeto do crime, os objetos que acabaram de ser roubados, ele confessou informalmente na hora. Então, assim, na minha opinião, você proceder a um reconhecimento é desnecessário, porque você já tem ali elementos suficientes. Eu só procedo, Ruth, quando alguma das partes insiste muito. Eu digo, não, olha, para mim está suficientemente... já está suficientemente instruído, os senhores vão querer alguma diligência a mais, e aí, de vez em quando, vem alguém e diz, não, eu quero o reconhecimento. Geralmente, quem insiste no reconhecimento nesses casos é advogado, porque ele quer justamente que a vítima erre ali entre os 3 que Ou estão para então, ser bem, né? reconhecidos. Assim, fique na dúvida, né? Isso, para desqualificar a prova. E Tudo aí, isso é estratégia. mas aí é importante dizer também o seguinte, né? Não recai sobre a vítima a certeza total da identificação de autoria. É algo também que, às vezes, os advogados acreditam que isso significa tudo. E nem sempre, porque né, a gente tem um conjunto, um acervo probatório, né? Agora, sim, isso é outro ponto. Isso é outro ponto que aí vai exigir uma análise de provas, de tudo que foi construído dentro dos autos, para a gente conseguir chegar à conclusão ou não que a autoria foi devidamente comprovada.
Agora, eu já passei por várias audiências, Augusto, não sei se você, em que, durante o inquérito policial, a confirmação de reconhecimento por foto, né? Vamos entrar no reconhecimento por foto, né? A indicação de que aquela pessoa foi reconhecida por foto, colocam 5 fotos. Hoje em dia a autoridade policial está tendo esse cuidado. Aqui são 4. Antigamente somente um termo dizendo que tinha sido reconhecimento. Hoje em dia não. Hoje em dia a autoridade policial já está colocando várias fotos e fala, olha, foi reconhecido foto tal, daquela página tal. E aí a vítima vai lá e assina, a testemunha vai lá e assina, o que for. Quando chega na audiência de instrução, a vítima pega e fala assim, não, eu não reconheci isso, não. Eu nunca disse que lembrei de ninguém. Não, comigo não Nunca aconteceu, não. aconteceu com você? Não. Foi comigo, já aconteceu várias vezes. E aí é que pega, porque realmente, se a vítima diz, olha, agora eu não me lembro, isso é uma coisa. Agora, se a vítima diz, não, eu fui na delegacia e em nenhum momento eu disse que eu tinha reconhecido. Aí, ao meu ver, isso já é outra situação. Aí a gente tem que analisar aquela questão, aquele conteúdo que foi trazido aos autos com outros olhos. Porque é uma situação muito diferente a vítima alegar que não se recorda ou que ela não consegue, na data daquele momento da audiência de instrução, confirmar se é aquela pessoa mesmo, porque às vezes a audiência de instrução acontece 2 anos após o fato, 3 anos após o fato. E outra coisa é ela dizer assim, não, eu me recordo que eu fui na delegacia e em nenhum momento eu disse que reconhecia a autoria. Até porque, aí às vezes a vítima fala assim, até porque todos estavam encapuzados. Muito comum em assalto de ônibus, principalmente, sabe, Augusta? Já peguei vários processos assim. E nessa questão, a gente tem que ter um cuidado maior para entender a razão pela qual existe aquele elemento informativo dentro dos autos e por que aquela vítima está trazendo aquilo. Né? Por que ela está trazendo aquela informação. E quando vem uma vítima, depois outra vítima diz a mesma coisa, Aí o problema é da delegacia, não é da vítima. Coisa errada. Né? Então, assim, cabe também aos advogados perceberem essas circunstâncias, né? Entenderem o que é que foi aquele crime, entenderem se aquele crime teve repercussão social. Às vezes é um crime que deixou em choque a cidade toda. E aí, qual foi o movimento, né, das autoridades? E a questão do reconhecimento fotográfico hoje, pessoal, ao meu ver, né, só para falar da jurisprudência. A jurisprudência ela já está se encaminhando realmente para o sentido de que se o procedimento ele não for obedecido, o procedimento para reconhecimento de pessoas, é de que aquela prova ela não deve ser rígida, nem deve ser valorada pelo Poder Judiciário, tá? A gente teve, em alguns momentos, né, a possibilidade de reconhecimento fotográfico, uma análise probatória, mas, assim, eu, particularmente, em conteúdo de prova, eu nunca achei suficiente o reconhecimento fotográfico para condenar ninguém. E eu acho que isso é uma questão lógica do processo, porque reconhecimento fotográfico, você dizer que botou uma foto de uma pessoa, e aí, até fazendo um gancho, Augusta, não sei se você conseguiu já perceber isso também, mas hoje, o que é que os bancos fazem, né? Os bancos, eles, quando você vai abrir uma conta, a primeira coisa que eles pedem é a sua foto, né? Coloca lá a foto no aplicativo, tudo bem direitinho, coloca a sua foto. E eu recentemente peguei uma ação de defesa do consumidor em que, olha aí a loucura, em que o banco alegou que a pessoa pediu um empréstimo e colocou a foto da pessoa. E quando você foi ver a pessoa, eu fui ver a pessoa na audiência de instrução, e a foto dela não era parecida com ela. Não batia com ela. Entendeu? Então, assim, olha, assim, pra gente ter uma ideia, né, de como a gente não pode simplificar as coisas. Não pode simplesmente tratar o conteúdo probatório do processo penal de uma forma que ela se julgue temerária. Não. O processo penal, ele tem um procedimento a ser cumprido em relação à construção de provas, exatamente porque prospera, ao final do processo, o indúbio para réu. Se houver dúvidas, você deve absolver, né? Então, esse é o ponto que eu acho que é o principal em relação à análise, né, de construção de prova, em relação ao reconhecimento de pessoas e reconhecimento fotográfico, entender a importância da obediência ao procedimento, ao rito do processo penal.
Isso, eu faço muito, principalmente em videoconferência, né? Eu faço reconhecimento fotográfico com todos os procedimentos, coloco três, antes meu secretário de audiência junta, a fotografia parecida e recente, a gente faz direitinho e geralmente dá certo. Mas, até pela forma como eu costumo conduzir o ato. Mas o problema do reconhecimento fotográfico na delegacia não é que a jurisprudência, pessoal, o que a gente está falando aqui, não é que a jurisprudência eliminou o reconhecimento fotográfico, não. Ele ainda é aceito, desde que obedecidos os requisitos aquela processualística, aquela ritualística do 226, e que ele seja confirmado por elementos judiciais, elementos de prova durante a fase judicial. Só que o que é que acontecia muito? O que é que estava acontecendo muito? A vítima chegava na delegacia para registrar a ocorrência policial, e aí a autoridade lá, policial, ou o escrivão, o agente, mostrava uma foto de quem ele achava parecido. E aí a vítima já reconhecia aquela pessoa. Então era isso que acontecia, só mostrava uma foto e aí a vítima reconhecia. E essa pessoa muitas vezes não tinha nada a ver com o fato, é só porque padrão médio da sociedade, aquilo que a gente estava falando. Tem muita gente que é parecida, principalmente quando a gente está nesse âmbito de vulnerabilidade. Então, o que é que isso acontece hoje? Eu posso falar assim, o que é que acontece hoje aqui no Distrito Federal, né, onde eu conheço o procedimento da Polícia Civil. Não posso falar pelos estados, porque eu nunca passei. A Ruth já tem 2 experiências aí em 2 estados, pode falar, acho que eu. Mas como é que, só explicar para os meninos, Ruth, como é que funciona. Você, por exemplo, teve uma pessoa que foi assaltada. Se ela chega na delegacia com a autoria conhecida, se ela já conhecia o assaltante, aí a ocorrência já sai como autoria conhecida. Não tem que fazer reconhecimento nenhum. Que é o que acontece em Maria da Penha, em qualquer crime que a vítima conheça o réu, o suspeito. Mas quando não conhece, estava andando no meio da rua, foi assaltado, aí a vítima vai descrever as características daquela pessoa que o assaltou. Ele é a altura, mais ou menos 1,70 m, cabelo preto, tem uma tatuagem não sei onde. E aí a polícia daqui do DF, não sei em relação aos demais estados, mas daqui do DF eles têm um banco de monitoramento daquelas pessoas que costumam cometer os crimes nas mesmas localidades. Então, sei lá, o crime foi cometido, o roubo foi cometido no Lago Norte, que é uma região daqui de Brasília. E aí a autoridade policial vai pegar esse banco desses suspeitos que costumam cometer crimes no Lago Norte, que residem ali no Varjão, que é uma localidade onde tem muita gente que vem cometer crimes no plano piloto, pega com aquelas características parecidas, pega 4 fotografias, sem ser aquela fotografia de prontuário, porque é outra coisa que dá muito problema, que você, como advogado, preste bastante atenção. Né? Foto de prontuário civil, às vezes com anos atrás da pessoa, a pessoa está completamente mudada. Então, você, como advogado, preste muita atenção em todos esses detalhes. Aí a autoridade monta lá um banco de fotos, com 4 fotos, por exemplo, e mostra para a vítima. Aí a vítima reconhece. A partir daí, a pessoa reconhecida é intimada a comparecer na delegacia, e aí ela é ouvida, e o Ministério Público pode ou não, a depender ali do caso, oferecer uma denúncia contra ela. E por isso que é muito grave o procedimento, tem que ser de reconhecimento, tem que ser fotográfico, tem que ser levado muito a sério, porque você está denunciando uma pessoa que estava em casa e recebeu uma notificação porque ela já cometeu alguns crimes naquela área. Pode ter sido ela, mas pode não ter sido ela. Se não há uma obediência a esse procedimento de colocar 3 pessoas juntas, de ser um ato não indutivo, aí a gente já tem uma seriedade maior, já tem uma verossimilhança maior, e a chance de não ser aquele suspeito, não ser o infrator, aí aquela chance diminui. E a gente trabalha com um direito penal mais seguro. Ruth, e reconhecimento fonográfico, o clichê fônico, você já efetuou? Você já fez algum?
Então, não, já pedi várias vezes perícia, sabe? Nesse sentido. E eu fiquei aguardando o retorno dessas perícias, porque aí é outro ponto, né? Em regra, eu Não, mas eu não peço. estou falando perícia fonográfica, eu estou falando clichê fônico. Eu já apliquei lá na vara da infância até. Ah, A vítima disse que ficou com a cabeça baixa o tempo todo e que não ouviu, mas que ela reconheceria pela o voz? pela voz. Então, lá na vara, a gente adaptou, porque aqui no DF a gente tem uma estrutura muito boa de salas de reconhecimento. Todo fórum, no plano, toda vara, praticamente toda vara criminal tem sua sala de reconhecimento própria. E quando foi construído o fórum, onde vai ser o polo de justiça, né, da infância e da juventude, que é onde é atualmente a vara da infância e a vara de execução da socioeducativa, não foi feito, o engenheiro lá que programou nem pensou na sala de reconhecimento. E aí, eu e meu colega, o que trabalha também, que são os dois auxiliares que trabalham com infracional, a gente disse, não, a gente bateu o pé e disse, eu quero uma sala de reconhecimento. Então, a gente meio que improvisou, Ruth. A gente pegou, tinha uma varandinha, são duas salas de audiência, né? A minha e a dele. Não, e tem uma no meio que é da Vence, são 3 salas de audiência. Só que a minha e a dele são as da ponta, então a da gente tem uma varandinha. Então, o pessoal da manutenção conseguiu espelhar o vidro dessa varanda, cobriu, e aí virou uma sala de reconhecimento, onde a gente procede. A sala de reconhecimento, pessoal, o que a Ruth estava falando, é porque é uma sala espelhada, tipo aquelas que vocês veem em filmes mesmo. No CSI, Law and Order. Isso. Botar o pessoal, né? É essa mesmo, é igualzinha. Porque quando você está dentro da sala, você apaga a luz, o juiz entra na sala, entra juiz, defensor, a vítima, a pessoa que vai reconhecer. A escolta fica do lado de fora, e do lado de fora dessa sala ficam as pessoas que vão ser reconhecidas com uma plaquinha. E aí, quem está dentro da sala apaga a luz, a gente fica tudo no escuro, porque quando fica escuro, quem está do lado de fora, aí abre a persiana, e quem está do lado de fora vai ver o espelho. As pessoas que estão ali para ser reconhecidas estão se vendo. A gente está vendo eles, mas como esse vidro é espelhado, eles não estão vendo. E aí, nessa sala de reconhecimento, como foi uma coisa improvisada, então é numa janela, né? Tem como abrir. Aí a vítima disse, eu quero ouvir a voz deles. E aí eu consultei os 3 meninos, perguntei, porque eu também não ia... Eu defendo muito essa questão, Ruth, de não produzir prova contra si mesmo. Mas eu perguntei aos 3 meninos se eles se submeteriam, os 3 aceitaram, e aí os 3 falaram. Eu nem lembro, mas era alguma coisa tipo, a casa caiu, perdeu, passa o celular. E a vítima reconheceu. E eu reconheci a termo o clichê fônico, né? O reconhecimento fonográfico. Mas eu acho que eu só fiz reconhecimento fonográfico essa vez, em toda a minha vida de magistratura. Não, eu só fiz por prova pericial mesmo, de reconhecimento de voz. Agora, para reconhecimento pela vítima, só vendo episódios de criminalística mesmo. Eu já Gente, fiz. quem gosta de processo penal adora assistir esses episódios. E acontece, né? Agora a gente tem, às vezes, um afastamento em relação a isso por causa da questão da estrutura. Eu gosto de dizer, depois que eu conheci a Augusta, eu gosto de dizer assim, que eu entendo hoje a realidade do DF totalmente distinta dos outros estados. Assim, não Sim. todos os estados, mas eu percebo cada vez mais que há um distanciamento muito grande na questão de estrutura. E aí, você que é advogado, pessoal, se inscreva no Masterclass. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque exatamente a prática é isso. É você entender que se você está no Distrito Federal, você vai ter essa estrutura. Mas se você está em outro estado que não tem a mesma estrutura, você tem que analisar se esses elementos que foram trazidos para os autos, como a Augusta falou, como é que foi feita a foto? Foi aquela foto 3x4? Foi uma foto de 3, 4 anos atrás? Como é que tá? Como é que foi feito, né? Então, tudo isso tem que ser analisado pelo advogado para poder colocar uma dúvida em relação àquela construção probatória. Porque, assim, o julgador ele vai analisar e ele vai ter esses elementos. O julgador ele vai ter esses elementos de construção técnica de prova para saber se o rito foi seguido, se há margem de erro, qual é o percentual da margem de erro, se ele é alto, se ele é baixo. Ele vai ter esse domínio. Mas, às vezes, o advogado vai lá e acrescenta algo que o jogador não estava prestando atenção, que pode mudar toda a análise da construção probatória, né?
Então, ao meu ver, isso é o que faz todo o diferencial, principalmente quando a gente está falando de reconhecimento por pessoas, e quando a gente fala de reconhecimento de pessoas, reconhecimento de voz, a gente está falando de pessoas comuns aqui, que a gente está vendo aqui, que vai fazer um reconhecimento na lata, né? É você, não é você, é diferente de uma perícia, vai colher um DNA, uma perícia que vai fazer uma análise comprobatória, por exemplo, grafotécnica ou de voz, para saber se é você. E aí ainda tem uma margem de erro, mas ela é menor porque ela é uma perícia científica, né? É diferente daquele meio de prova que é construída com as falhas humanas, né? Com as falhas humanas inerentes à nossa percepção de realidade, que é um pouco distinta, né? Ruth, mas eu acho que a gente podia deixar o pessoal aí na curiosidade para se inscrever no Masterclass e contar, só não falar mais nada, né? A gente desenvolver mais o assunto lá no Masterclass. Com certeza, perfeito. Eu tô aqui, eu não consigo, travou tudo aqui para mim, tá? Travou o número de pessoas que estão visualizando, travou comentários, então não tô conseguindo acompanhar nada aqui. Não, para mim tá ok. O pessoal ainda tá entrando, tá mexendo, tá normal. Não, para mim está travado. Bom, pessoal, então se inscrevam no Masterclass. Nós teremos aulas inéditas para vocês que estiverem participando dessas aulas. Também os conteúdos que já foram gravados estão disponibilizados no canal do YouTube. E lá também vocês vão receber materiais gratuitos sobre a prática criminal no processo criminal. Sejam bem-vindos, advogados e advogadas, para mais conteúdo prático, né? Para que vocês tenham uma atuação de excelência. E Lembrando que ia ser amanhã, né, Ruth, o Masterclass, só que pelas eleições, aí as pessoas, muita gente pediu porque está envolvido com eleição, então a gente vai adiar. As aulas do Masterclass iam ser agora, essa semana, tá, pessoal? Mas não vai ser na semana que vem. Então, vocês vão ter mais uma semaninha aí para se inscreverem. E quem se inscrever, quem assistir, ainda vai receber um e-book gratuito, né, Ruth? de roteiro de juizado especial criminal, tá bom? Isso, Pessoal, como muito forma, obrigada. porque a gente atrasou, né? Então, forma de agradecimento a vocês. Ruth, minha amiga, muito obrigada por estar aqui domingo à noite comigo. Eu que agradeço, amigo. Um beijão, viu? Se cuide, tudo de bom. Beijo. Pessoal, um beijo, boa noite e fiquem com Deus.